Voltamos aqui com o nosso Espaço Heráclito, gente. E no final do primeiro bloco, eu estava falando aqui com o Flammarion sobre a questão de se seria possível ter uma visão desinteressada sobre o mundo, seria possível falar do sofrimento, se nós somos seres para a morte e conscientes dessa morte e da completa falta de sentido que nos rasga e perpassa. E aí, Flama, eu conhecendo aqui a trajetória do Flama, eu sei que ele publicou, inclusive, textos sobre o Philipp Mailänder, que é um filósofo alemão do século XIX ali, e que nós poderíamos dizer que é um seguidor do Schopenhauer. Aí você vai me corrigir se eu estiver errado. Que levou às últimas consequências essa negação da vontade de viver do Schopenhauer. E tem uma passagem curiosa, o Flama pode comentar melhor conosco, em que, quando se deu a publicação do primeiro livro do Mailänder, se eu não me engano, ele se suicidou. Me parece que nesse sentido o Mailänder interpretou a culminância do pessimismo justamente com o suicídio. Como é que você vê a relação do Mailänder, mais do que do Mailänder, dessa atitude limítrofe do Mailänder com Schopenhauer, e continua a prolongar esse nosso debate sobre se o pessimismo culminaria no suicídio? Flama. Bem, o Mailänder é um dos filósofos chamados discípulos de Schopenhauer, chamada Escola Schopenhaueriana. Tá. É um período da filosofia, né, na segunda metade do século XIX. Né, 3 filósofos, né, o Eduard von Hartmann, o Philipp Mailänder e o Julius Banzen. Tá. Né? E todos eles procuram fazer modificações da filosofia de Schopenhauer. Né? O Eduard von Hartmann, que tem uma obra chamada A Filosofia do Inconsciente, Que influenciou, só para pontuar aqui, o Schopenhauer, claro, e o Hartmann influenciaram o nosso Machado de Assis aqui no Brasil, né? Exatamente. As ideias, especialmente do Hartmann, tiveram uma repercussão muito grande, né? Está presente na cultura ali do século XIX e chegou no Brasil pelo Machado, né? Bem, o Hartmann tinha como proposta, né, para solução, porque o problema, né, vamos colocar aqui qual é o problema. O problema é que essa vontade racional se manifesta no mundo e a vida dos seres nesse mundo é uma vida de sofrimento. Não apenas a vida do homem, mas também a do animal. Mas como a capacidade de sentir do homem é superior ou mais latente do que a do animal, a vida do homem é ainda mais lamentável do que a vida dos outros seres, e é justamente porque ele tem o conhecimento que ele tem a capacidade ou a oportunidade de procurar uma saída, uma redenção, uma salvação. Para o Schopenhauer, essa salvação estaria na negação dessa própria vontade de viver, justamente elevando essa atitude do sábio, do gênio, à máxima potência, aquilo que nos artistas ocorre de maneira temporária, né? Nos santos, né? Aconteceria de modo permanente. Então, os iluminados, os santos, aqueles que fizeram, né, a negação da vontade, chegariam nesse estado de perfeita paz, mortificação da vontade. Vou fazer uma pergunta. O ateu honesto Schopenhauer está bebendo aqui, a meu ver, se me corrija se eu estiver errado, eu vi uma proximidade, no Nirvana budista e em Platão, que também foi tido como precursor do cristianismo ali pelo Plotino. Eu poderia ver essas fontes para o Schopenhauer, não, Flama? Com certeza. Aliás, também o cristianismo. O Schopenhauer, ele, embora ateu, ele não era uma alma irreligiosa. Isso é algo que, embora fosse um iluminista, um leitor da literatura científica, apreciador até das teorias científicas, né? Não era um obscurantista, mas ele realmente tinha um interesse na literatura mística ocidental e oriental. Por isso que ele é também um grande precursor da repercussão no Ocidente da filosofia oriental. Né? E realmente ele traduz esse nada que surgiria depois da negação da vontade como nirvana. É claro que isso é uma interpretação e muitos estudiosos das filosofias orientais notam grandes diferenças entre o Schopenhauer e a filosofia ou as religiões orientais de um modo geral. Mas, para além dessas diferenças, há essa herança que ele traz. Bem, mas aí, na escola schopenhaueriana, essa resposta não foi
aceita de modo unânime. Então, se procurou outras soluções, né? O Hartmann procurava, por meio de uma filosofia eclética, juntar Hegel e Schopenhauer e tinha a proposta de que a história ia levar a um momento de liberação em que o homem teria consciência da ausência de finalidade, mas exatamente por isso ia encontrar uma paz. Isso é difícil de explicar em pouco tempo. Mas o mais interessante é a proposta do Mailander. Isso. O Mailander diz que o suicídio seria, sim, uma alternativa viável para os sofrimentos do mundo. Por quê? Isso contra Schopenhauer. Porque para Schopenhauer o suicídio não resolveria nada. O suicídio apenas acaba com o sofrimento de um indivíduo, mas não vai acabar com o sofrimento do mundo. E para o filósofo o que interessa é o mundo, não o indivíduo. Para Schopenhauer, a vontade não é individual. Ela é uma essência única, uma substância única, que não pode ser perturbada pela morte de um indivíduo. Nisso eu faço uma outra provocação. Essa essência que paira para além do indivíduo, não lembra Deus, Flamar? Não. Não tem nenhum laivo divino trocado os sinais de um Deus bondoso para essa vontade indeterminada? É o que diz o Nietzsche. Em algum fragmento ele diz que o Schopenhauer teria trocado o bom Deus pelo diabo estúpido. É uma provocação interessante. Mas, de fato, se o Schopenhauer resgata uma entidade metafísica, nós não podemos interpretar essa entidade como Deus, ainda que ela tenha características que possam ser comparadas. Mas o interessante do Mailander é que, para ele, a vontade não é individual. Aliás, a vontade é individual. Ela não é uma essência única. Né? Então, cada vontade se manifesta de maneira particular, embora de uma maneira uniforme. Todas as vontades tem um denominador comum de sofrimento. De sofrimento, exatamente. Mas aí o suicídio, então, passa a ser uma alternativa. E ele tem uma teoria ainda... O Mailander, ele interpreta a vontade como uma substância spinozana, que ainda que individual, ela tem uma característica comum e ele tem uma teoria da morte de Deus, que não é a morte do Deus cristão, mas a morte da própria vontade do mundo. Então, a vontade do mundo é a morte. O mundo é a morte dessa substância. Então, todos nós estamos nos encaminhando para essa morte. E o suicídio seria apenas queimar uma etapa. Assim como nós podemos pensar numa revolução comunista queimando etapas, o Mailander pensava numa revolução metafísica queimando etapas para o nada. E o comunismo seria uma mediação em todo esse processo. Por quê? O Mailander tem discussões ali com a teoria socialista? Exatamente. Ele defende o socialismo como a melhor realização humana, né? A melhor forma de organização da vida humana, porque no socialismo todos nós seríamos bem educados, seríamos livres, não teríamos mais necessidades, não passaríamos mais fome, né? Não haveria desigualdade social, e aí a inteligência poderia florescer, e aí todo mundo ia perceber que a vida não vale nada. Né? O Mailander é um pessimista ou é o maior dos cínicos? Não, curiosamente não. Tanto não é cínico, ele leva tão a sério isso, que quando ele recebe, né, o exemplar, a primeira edição do seu livro, o primeiro exemplar, né, ele, na noite desse mesmo dia, ele se mata, se enforca. Olha, gente, isso é muito interessante, porque me parece que o Mailander, o Flama falou que o Hartmann tenta fazer uma síntese entre a tese e a antítese, a tese hegeliana da história, a antítese schopenhaueriana da deshistória, da não história, e o Mailander tenta fazer a culminância para conceber o comunismo ou a transformação histórica como uma mediação para que todos nós tenhamos a possibilidade democrática de olharmos para o nada efetivamente. Mas eu queria perguntar para o Flama sobre a princípio, discípulo de Schopenhauer, que aí vai romper com ele e, diante da morte de Deus, desse niilismo, vai trazer uma possibilidade de niilismo afirmativo.
não sei se você vai concordar com essa leitura que eu venho fazendo, que é o grande Friedrich Nietzsche, o Frederico Nietzsche. O que você poderia falar do Nietzsche para nós, Flama, em meio à tradição do pessimismo filosófico existencial? É claro que para falar do Nietzsche a gente precisaria de outro programa. Vários outros programas. Claro. Né? E existem tantos especialistas em Nietzsche no Brasil que nem é o caso aqui de concorrer com eles. Mas dentro dessa tradição pessimista, né, na qual o Nietzsche se insere, porque ele foi, na juventude, um schopenhaueriano, né, ele tenta uma via diferente. Né? Ele faz uma diferença, então, entre o pessimismo dos fortes e o pessimismo dos fracos. O pessimismo dos fracos seria o pessimismo decadente, daquele que sente o peso da vida e não consegue mais afirmar a vida. Então, para ele, o juízo de negação do valor da vida é o juízo dos condenados, dos julgados e condenados pela própria vida. Mas a vida se afirma, e ela se afirma mesmo na dor, mesmo no sofrimento. Por isso, os fortes afirmam a vida e afirmam ainda mais quando ela é sofrida. E eu te pergunto, você está me falando de forte e fraco? Eu sei que todo o contexto ali do pensamento do século XIX é profundamente influenciado pelas descobertas do Charles Darwin, né? Qual o papel no pessimismo, se você puder dizer para nós, dessa visão de darwinismo transportada para o âmbito da sociedade? Não é uma... Você não veria laivos disso, daquilo que o nazismo viria a se apropriar, dessa noção de forte e fraco, dessa colocação de um darwinismo posto para o forte, para o fraco, daquele que é a priori condenado pela vida, Flamar? Sim, na verdade o darwinismo também surge no século XIX, claro, né, como nesse ambiente dessas teorias que se apropriam de teorias científicas, descobertas científicas, né? E justamente o darwinismo, quando é transposto, né, para a vida em sociedade, ele gera teorias abstrusas. E são essas teorias que são satirizadas no Machado de Assis, né? Que aí o Machado de Assis, ele tem lá no Humanitismo, né, do Quincas Borba, justamente uma sátira em relação a todas essas teorias. Só para pegar o humanitismo, gente, sobre o qual o Flama está falando, ele está presente. Primeiramente ali no Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? O Quincas Borba vai ser o interlocutor do Brás Cubas em dado momento. E depois há o livro chamado Quincas Borba, né? Só para contextualizar aqui para os espectadores. Então, aí justamente ao satirizar essas teorias, né? Ele mostra o lado cômico, né? Desse ecletismo que surgia no século XIX. Mas isso não nos deve confundir a ponto de fazer pensar que o Machado de Assis não teria nenhuma influência mais positiva em relação ao pessimismo. E nós vemos nos textos essa visão de mundo pessimista como fundamental para entender a própria visão de mundo do Machado de Assis. Tá. Em relação, aí você estava falando do Nietzsche, né? Para a gente continuar, qual foi a resposta que o Nietzsche deu em relação a esse niilismo estabelecido da morte de Deus, da falta completa de sentido, na construção da sua filosofia, que de certa maneira, ou efetivamente, rompe com a concepção schopenhaueriana de negação da vida? Flamar. Justamente. Então, ele supera, ou ele pensa justamente que o Schopenhauer seria o resultado de um processo de decadência de uma certa visão de mundo, que começa com Platão, né? Passa pelo cristianismo e chega no Schopenhauer, como o ateísmo seria o último momento da vontade de verdade. E essa vontade de verdade dá justamente na decadência, na teoria da negação da vontade de viver. E a isso o Nietzsche vai opor toda uma filosofia da vontade de potência, do amor fati, né, da afirmação absoluta da vida, né, que vai se colocar então como completamente fora já justamente dessa tradição cristã, platônico-cristã, né? Essa tradição metafísica que ele se opõe. Né? E aí me ocorre uma questão que eu pergunto ao Flama e compartilho aqui com os espectadores do Espaço Heráclito. De um lado,
o Mailander, levando às últimas consequências a negação da vontade de viver, chega ao suicídio. De outro, se nós formos pensar em espectros antípodas, ou seja, em espectros totalmente polares, um em relação ao outro, o Nietzsche, partindo desse mesmo substrato filosófico, chega a uma tentativa de afirmação, ainda que efêmera, ainda que tênue, ainda que claudicante, da vida. Esses dois pensadores não partem da concepção justamente de que não é possível, e aí para retomar, pessoal, aquela mesma questão que já está presente no primeiro bloco, de que não é possível separar o pessimismo fundamental, o motor, aquilo que eu fiz a provocação a você, esse Deus negativo do Schopenhauer, esse pessimismo ficar pairando para além dos indivíduos, do próprio sofrimento individual. Essa não foi a conclusão a que eles chegaram, talvez de maneira mais coerente que o Schopenhauer. O que você diria sobre isso, Flamar? Eu acho que as perspectivas teóricas são diferentes. Tá. E Como é que seriam diferentes? Eu acho que, exatamente, quando você estrutura uma visão de mundo numa metafísica, você tem que seguir uma certa coerência com relação a essa visão. Então, a visão do mundo do Schopenhauer, ela se apresenta dentro dessa tradição metafísica, não de forma existencial. Quando o Mailander transforma a vontade schopenhaueriana em uma vontade individual, então se abriu espaço para o campo da existência. Da mesma forma que, numa outra tradição filosófica, né, o Kierkegaard, o que ele vai fazer? Ele vai criticar o Hegel num outro viés. Norueguês, estou enganado? Filósofo norueguês. Kierkegaard. Søren Kierkegaard. Exatamente. O nosso Kierkegaard, ele vai opor ao sistema hegeliano a afirmação da subjetividade e do indivíduo contra a manifestação do espírito ou do universal. E aí é por isso que ele abre para a existência. Então, o Mailander estaria para o Schopenhauer, assim como o Kierkegaard estaria para o Hegel. E aí, no século XX, e depois também da crítica nietzschiana, desaparece a tentativa de fundamentar uma visão de mundo numa metafísica. Né? Então, nós temos uma filosofia, talvez até, como dizem, pós-metafísica. Ou pós-moderna, digamos, a gente pode discutir isso também. Mas antes da gente entrar no século XX, eu tenho uma última provocação ao schopenhaueriano Flammarion. Não sou Schopenhaueriano. Não é Schopenhaueriano, então ao Schopenhauer, pronto, de acordo com o que você vem colocando. Não seria contraditório e esquemático que o Schopenhauer falasse do sofrimento e tivesse que se ater a uma lógica de sistema se a substância do mundo é a desrazão? Esses pensadores Mailander e Nietzsche, e o Mailander como discípulo do Schopenhauer, não está mais próximo desse sofrimento pelo qual todos nós passamos, ao se desvincular da noção de sistema e trazer o indivíduo para o bojo da sua filosofia? O Schopenhauer não teve que respeitar lógicas de sistema cartesiano que não dizem respeito à desrazão dessa vontade, desse sofrimento irracional? O que você acha disso? Tem um teórico francês, Clément Rosset, né, que diz que o Schopenhauer ele é muito clássico para ser moderno e muito moderno para ser clássico. Então, ele realmente está ali no limite, né, porque ele traz toda uma tradição metafísica, ele recupera a noção de ideia platônica, ele tenta dar um sentido para a coisa em si kantiana, ele recupera, então, e até ele dialoga com a filosofia medieval, não apenas com a mística cristã, né? Ele também resgata certos conceitos da tradição aristotélica. Então, o que ele faz é metafísica. O Schopenhauer é um autor metafísico, né? E é essa diferença fundamental entre o pessimismo clássico schopenhaueriano e o pessimismo contemporâneo, né, que a gente vai encontrar no século XX, né, em diversas manifestações de maneira mais ou menos sistemática em vários autores, inclusive, principalmente, se você me permite, na literatura, que foi a grande herança do pensamento schopenhaueriano. Nós já falamos de Machado de Assis, nós temos Jorge Luis Borges, né, que se dizia filosoficamente schopenhaueriano, e inclusive era um grande leitor do Mailander, né? E então temos Proust, temos Beckett,
temos Samuel, Kafka. Tá falando do Marcel Proust, escritor francês, falou do Kafka, nosso grande Franz Kafka, o Samuel Beckett, irlandês, também escreveu em francês. Agora, eu perguntaria a você o seguinte, para a gente entrar efetivamente no século XX e até para falar de um autor que eu sei que você gostaria de ler um trecho desse autor. Não fica ainda mais trágico no século XX e talvez mais consequente, segundo o Mailander, agora eu estou pensando no Mailander, esse pensamento pessimista que já perdeu de vista o horizonte de qualquer totalidade e aí vai tentar caminhar pelos escombros de uma vida que não se suicida como o Mailander e que tenta continuar a caminhar apesar do grande pessimismo? O que você diria sobre isso? A sua fala me lembra justamente a nossa grande pedra, que é a pedra que nós, como herdeiros de Sísifo, temos que carregar. Claro. E esse fardo, né, é um fardo que caracteriza, né, o século XX e justamente o Albert Camus, né, que o autor do livro O Mito de Sísifo, é o que vai tematizar justamente, né, qual é a razão que eu tenho para não me matar, né? Porque a questão do suicídio é tão fundamental, justamente porque ela é a questão do sentido. E a questão do sentido da vida como um todo, da história, para onde vai a humanidade, a questão, né, do homem revoltado com relação justamente a esse silêncio, quando ele pergunta sobre o sentido da vida. Essa é importante retomar. O Camus escreveu um belíssimo ensaio chamado Mito de Sísifo, cuja primeira frase, se eu não me engano, o Flama até pode me corrigir, não há senão uma questão filosófica, e trata-se do suicídio. E na última frase, ele vai terminar esse belo ensaio com uma metáfora belíssima, poética, muito poética, falando dessa condenação do Sísifo, que é condenado, gente, a rolar uma pedra monte acima, e na iminência de alcançar o cume, a pedra cai e o Sísifo tem que retomar essa atividade. Nós sabemos que, no limite, o Sísifo condenado para a morte vai ser suplantado pela pedra. A pedra vai matá-lo. Mas nessa vida de dessentido, de falta de sentido, o Camus, tentando nietzscheanamente afirmar a vida a despeito do niilismo, cria uma construção belíssima que é preciso imaginar Sísifo feliz. Você não acha, Flama, continuando a provocação, que o Camus enfrentou de frente é boa, que ele enfrentou de maneira decisiva essa questão, mostrando que o pessimismo está muito vinculado ao emparedamento do suicídio, e aí é preciso resgatar uma certa afirmatividade individual da vida para não decair no completo suicídio, não? Sem dúvida, mas existem outras respostas para o pessimismo além do suicídio, né? Isso é importante deixar claro, porque se faz uma associação direta com o pessimismo, né? Do pessimismo com o suicídio. Eu vou pedir, como nós, infelizmente, esse debate aqui é muito interessante, eu vou pedir pro Flama introduzir aqui para nós rapidamente o Cioran, que é um autor que você gostaria de falar, e ler um trecho aqui dele para nós, Flama. Então, assim, o Cioran vai ser o autor no século XX que vai resgatar a ligação do pessimismo, da tradição do pessimista ocidental, com o cinismo. Então, ele tem uma palavra cínica sobre o mundo. E eu vou ler aqui rapidamente, né? Porque já está chegando aquelas 4 pizzas que os corintianos encomendaram no último campeonato. Então, eu vou ler bem rapidamente, para vocês notarem o cinismo pessimista. Guardemos no mais profundo de nós mesmos uma certeza superior a todas as outras. A vida não tem sentido, não pode tê-lo. Deveríamos nos matar imediatamente se uma revelação imprevista nos persuadisse do contrário. Se o ar desaparecesse, respiraríamos ainda, mas sufocaríamos no mesmo instante se nos fosse roubada a alegria da inanidade. Olha, gente, eu gostaria muito de convidar, já fica como para vários convidados interessantes que nós temos aqui no Espaço Heráclito, essa pedida do Flama voltar para nós continuarmos a debater esses pontos. Tenho certeza que vocês acompanharam aí as tensões que eu tentei trazer. Muito obrigado ao Flama. Flama, muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado. Dá-lhe peixe. E falando aqui do Santos. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima semana com mais um Espaço Heráclito. Um abraço, gente. Tchau, tchau.